Boa noite, irmãos. Boa noite. Nós estamos estudando matemática, antes das nossas sociedades. Quem lembra qual é a temática? Família, né? E aí a gente vai começar a ver a família, que a gente começou na semana passada, e os desafios atuais. Mas antes de a gente começar o nosso estudo, eu gostaria de cantar o cântico A Minha Paz é como um rio. E aí o Max vai tirar pra gente aí. Vamos abrir as nossas Bíblias. E aí a gente... Oi, som. Número 2. Oi, som, testando. Oi, som, testando. Tá. Nós vamos abrir as nossas Bíblias para Josué capítulo 24 e o versículo 15. E aí a gente vai observar o que diz neste versículo que possivelmente você sabe decorar. Josué capítulo 24 e o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar todos juntos essa parte final? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na semana passada nós vimos e começamos a falar sobre os desafios atuais que as famílias estão passando. E conforme a gente foi falando, a gente viu que esses desafios atuais, eles são parecidos com os desafios que as primeiras famílias enfrentaram. E a gente viu desde Adão, que eles já começaram ali a enfrentar problemas de relacionamento familiar. Nós também vimos na semana passada que, segundo que a palavra de Deus nos ensina, a família ela é constituída por um homem e uma mulher, e depois a chegada dos seus filhos. Eu sei que com o avanço do pecado no mundo, a gente viu isso sendo desvirtuado. E aí a gente até observou na semana passada que o diabo usou todas estas coisas para tentar de todas as formas estar destruindo a família. Entretanto, nós vimos também na semana passada
que Deus nos deixou um grande arsenal para que a gente possa combater tanto as tentações do diabo, quanto também os nossos próprios pecados, a nossa própria inclinação ao pecado. E aí nós vimos a oração, o jejum, a leitura da palavra do Senhor, o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo e também a comunhão com os santos e também a comunhão com o Espírito Santo. E essas armas nós vimos que elas são extremamente poderosas e que todo cristão verdadeiro deve utilizar estas armas para estar assim combatendo a Satanás e a nossa própria pecaminosidade, que tem com todas as suas forças querido destruir as famílias. Também nós começamos a ver na semana passada que desde quando o pecado entra no mundo, lá no Jardim do Éden, tudo estava caminhando para uma ruína. Tudo foi caminhando para algo que desagradava o Senhor nosso Deus. E aí a gente viu que Satanás, que é o nosso adversário, nós vimos na semana passada que ele não é o adversário do Senhor, porque o nosso Deus não tem adversário, mas ele é adversário do crente, e a forma que ele combate, que ele guerreia contra nós é esta, fazendo com que a gente peque, né? Ele coloca as suas artimanhas para que nós, como servos do Senhor, venhamos a tropeçar em todas essas artimanhas que ele tem colocado. E aí a gente ia começar a ver, e nós vamos ver nesta noite, pelo menos duas formas que Satanás tem feito com que a sua luta tenha algo de produtivo para ele, que ele tenha alcançado vitória através de duas áreas. E esta primeira área é que a gente consegue observar que Satanás ele ataca trazendo uma forma errada de casamento. Se você observar o que a palavra de Deus ensina, o casamento deve ser um homem com uma mulher. E aí você tem visto que já durante muitos anos não era tão colocado, vamos dizer assim, na mídia, mas hoje já é combatido, né? Dizendo que a Bíblia ela está extremamente errada, que a Bíblia foi feita em um tempo em que isso era incomum, mas hoje é comum, e que até a palavra de Deus deve ser atualizada para que se tire este tipo de preconceito, né? E eles vão dizer que o nosso Deus ele é amor, e como ele é amor, ele aceita a diversidade. Então, se você gosta de outro homem, não tem problema, se case com ele. Se você é uma mulher e gosta de outra, então não tem problema. O importante é você viver o amor que você está sentindo naquele momento. E nós entendemos que quando isso entra no coração de uma pessoa, é raiz pecaminosa. São vontades que vêm não do Espírito, mas são vontades que vêm carnais. E que elas precisam ser combatidas pela Bíblia, porque elas são pecados e que precisam de todas as formas serem vencidas. Também, além de ele estar mostrando uma forma errada de casamento, e é até interessante a gente saber que muitas igrejas têm adentrado também nessa filosofia e têm liberado o casamento homossexual e têm dito, olha, para a gente atrair mais pessoas, vamos também consolidar isso, vamos fazer um casamento civil religioso. Em alguns países que já se pode fazer isso, né? E alguns estados dos Estados Unidos, você não pode se impor contra isso. Se alguém chegar a você, um casal de homossexual, e quiser casar, você tem que fazer o casamento, porque se você não fizer, você pode receber um processo. Então, esse tipo de coisa está entrando no nosso meio, e a gente, como coluna e baluarte da verdade, nós precisamos, mesmo sofrendo danos, continuar firme com o que a palavra de Deus ensina e mostrando às pessoas que o casamento ele é heterossexual, ele é entre um homem e uma mulher. Mas nós vemos também que Satanás tem colocado no coração de muitas pessoas desculpas para que o seu casamento não dure aquilo que a Bíblia
ensina que deve durar. Quanto tempo deve durar um casamento? Até que a morte o separe. Eu sei que alguns já dizem assim, não, nem a morte vai separar, né? Lá no céu eu vou... Não, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que até que a morte o separe. Depois disso, né, essas vontades, esse tipo de sentimento não fará mais parte de nós. Nós estaremos com um corpo transformado, com uma mente renovada, e nós não, até que a morte separe, né? É só isso, não queira passar além disso. Mas o que Satanás e até mesmo o pecado está fazendo com que muitas pessoas não cheguem até que a morte separe. E isso, irmãos, a Bíblia indica que não deve ser feito. E de todas as formas, isso deve ser vencido. E aí a gente observa e conversando e vendo algumas pessoas falando sobre isso, o Satanás tem enchido o coração das pessoas e diz assim, olha, você não está sendo feliz com esse esposo ou com essa esposa que você está. E você tem o direito de ser feliz, então deixe e procure alguém que vai lhe fazer feliz. É isso que muitas vezes o pecado que está dentro de nós pode estar dizendo a você. Pode ser que Satanás esteja também fazendo com que você entenda isso. Não, eu preciso buscar a minha felicidade. Irmãos, antes de qualquer coisa, nós precisamos obedecer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu me lembro bem que, eu já falei aos irmãos isso, o pastor Jaime dava um exemplo muito bom para nós, né, para os jovens. Ele dizia, olha, pense que você tem uma arma e você tem um cartucho. Então você preste atenção onde você vai atirar. Porque se você errar o tiro, rapaz, você vai ter um prejuízo durante toda a sua vida. Ou é para ter esse prejuízo durante toda a sua vida. Então, irmãos, nós temos jovens hoje aqui conosco e vocês precisam atentar para qual tiro, né, você vai dar, para qual é a pessoa que vai ser responsável por receber esse tiro, né, vamos dizer assim. A Bíblia fala sobre que não há comunhão entre luz e trevas. E a gente tem observado diariamente muitos irmãos, muitos crentes que têm buscado pessoas fora do convívio da igreja. E aí, desobedecendo o que a Bíblia ensina, possivelmente, essa pessoa vai ter uma vida muito difícil depois que casar. Muito difícil. E aí alguém pode dizer assim, não, mas eu conheço um caso de que alguém se casou com um descrente, e aí ele depois se converteu, e é um ministro do Senhor, está na igreja, está atuando, e aí para cada caso que você me der, eu lhe dou pelo menos 100 que não deu certo. Por quê? Porque as pessoas estão indo ao contrário do que a Bíblia está dizendo. Uma outra coisa que pode aflorar os pensamentos é dizer assim, olha, eu tenho me cuidado bastante e eu tenho visto que o meu cônjuge não tem se cuidado. Eu não queria uma pessoa feia do meu lado. E por incrível que pareça, isso a gente ouve quando as pessoas dizem, olha, mas eu tenho me cuidado tanto, eu tenho ido para a academia, eu tenho cuidado do meu corpo, da minha saúde, e o meu marido não está nem aí para isso. Então eu vou procurar alguém que também, como eu, tem cuidado do corpo, vai envelhecer com saúde, bonito, robusto. Irmãos, quando nós casamos, quando nós fazemos uma aliança com uma outra pessoa, essa aliança é até que a morte separe. E deve ser cultivada assim. Nós entendemos que há casos e casos, e há pessoas que, por algum motivo, às vezes, por um motivo justificável, tem que se separar. Às vezes por motivo que não seja justificável. Mas acontecem separações. E o que eu aconselho os irmãos é que, mesmo que isso já tenha acontecido, mantenha o casamento que você está. Porque você precisa, com todas as suas forças, lutar contra as ciladas de Satanás e contra também o pecado que está dentro de nós. E aí, se você quiser um versículo que comprove isso que eu estou falando a você, abra sua Bíblia
em Levítico capítulo 28, Levítico capítulo 18 e o versículo 22, que diz assim: Levítico 18 e 22. Diz assim: não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. Isto é abominação, falando sobre a questão do casamento homossexual. E aí muitas pessoas vão dizer: mas pastor, isso aí está lá na lei, isso está lá no Velho Testamento. Nós vivemos em uma nova aliança, nós temos um novo padrão de vida. E aí abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e o versículo 10. Diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então nós vemos claramente, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, o Senhor dizendo que a prática homossexual é algo que vai contra a sua vontade, contra aquilo que Ele quer que façamos. Você está bem pertinho aí? Vá para 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3 e o versículo 15. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Irmãos, nós, mesmo que venhamos a sofrer um dano por pregar aquilo que é verdade, nós não podemos negociar a verdade. Nós somos, como aquele diz, a igreja é a coluna e o fundamento, né, e o baluarte. Nós cantamos, né, uma música com este tema, o baluarte da verdade. Eu sei que muitas igrejas não têm falado sobre isso, não têm até falado sobre essa prática homossexual, às vezes com medo do que pode acontecer, ou pessoas que podem deixar de estar assistindo. Mas eu quero dizer para você que o homossexualismo é pecado, é uma afronta direta ao Senhor nosso Deus. E nós precisamos estar ensinando isso às pessoas, mostrando biblicamente que isto não passa de pecado e que precisa ser combatido com a palavra do Senhor. Mas, irmãos, eu também gostaria de ver com os irmãos, nesta noite, duas áreas que têm sido também atacadas às nossas famílias. Eu falei na semana passada que Satanás, ele conhece, né, as nossas vontades, o nosso andar. Eu disse que ele não conhece os nossos pensamentos, porque somente quem conhece é o Senhor nosso Deus. Mas, conforme você tem vivido, ele tem observado o que você anda fazendo. E ele sabe quais são as suas inclinações. E sabendo e conhecendo as suas inclinações, ele vai atacar naquilo que provavelmente ele tenha sucesso. Ele não vai atacar em algo que ele veja que ele não vai ter sucesso. Ele vai atacar em algo que ele possa ter sucesso. Quando você vê o primeiro ataque ao homem, você vê que tudo ali estava propício, né? Eva estava olhando o fruto, então tudo estava propício para que Eva caísse em tentação. E assim também ele faz conosco. E ao longo de todos esses anos, de todas essas eras, o inimigo ele vem tentando as nossas famílias. E a área que ele mais tem atacado, ou uma das áreas que ele mais tem atacado, é a questão da infidelidade conjugal. É sabido que a palavra de Deus nos ensina, isso você pode observar em Efésios 5:5,
em Tito 2 e 4, em 1 Coríntios 6 e 18, que a vontade do nosso Deus é que ambos, marido e mulher, se amem mutuamente, se respeitem mutuamente. E quando nós falamos isso, nós entendemos que é em todas as áreas, em todas as áreas. Em 1 Coríntios 6 e 18 diz que nós devemos fugir da impureza. Fugir, abra sua Bíblia, você está aí pertinho, 1 Coríntios, capítulo 6, e aí você pode até estar marcando na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, a primeira parte do versículo. Na tradução que eu tenho em mãos, que é a NAA, diz assim: fujam da imoralidade sexual. Tem alguém que tem uma outra tradução? Fujam da impureza, né? Irmãos, na semana passada eu também dei um exemplo sobre José. José não negociou com a mulher de Potifar, não quis convencê-la de que aquilo era pecado, não quis de alguma forma arrazoar com ela, não, ele fugiu. E aí Paulo escreve à igreja em Corinto e diz: fujam da imoralidade sexual. Irmãos, nós devemos fugir disso, porque a nossa carne que milita contra o Espírito, ela quer que isso seja aflorado, esta parte sexual. Por isso que nós devemos respeitar a nossa esposa, amar a nossa esposa, o nosso cônjuge, a mulher também amar e respeitar o seu marido, e acima de tudo, amar e respeitar o nosso Senhor. Porque tudo que nós fazemos, mesmo que seja um dano para uma pessoa, nós estamos também danificando o nosso relacionamento com o nosso Deus. E nós precisamos estar sempre fugindo desta infidelidade. E aí você pode pensar: mas eu não sofro disso, eu não tenho nenhum tipo de problema nesta área. Irmãos, você está enganado, né? Possivelmente você não se conhece, porque se você se conhecesse, você estaria sempre fugindo das tentações, sempre fugindo de toda a aparência do mal. Às vezes, muitas vezes, que há infidelidade conjugal, não é que uma pessoa diz assim: olha, hoje eu vou sair e vou adulterar. Hoje é dia tal, vou levantar bem cedo e hoje eu vou adulterar. Não acontece assim. Não acontece assim. Às vezes começa com um olhar, com uma conversa, às vezes, mesmo sem você perceber, você já está entrelaçado em um tipo de relacionamento. E você precisa estar sempre observando e sempre fugindo, para que você evite qualquer conflito do seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, e também com o seu relacionamento com o nosso Deus. E aí a Bíblia, ela nos dá diversas maneiras como que nós podemos estar nos fortalecendo nesta área. E aí lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, mostra que nós devemos estar em constante orações. Por mais que as pessoas não deem a real importância à oração, e que muitos crentes não tenham a prática de orar, tem uma música que ela é conhecida, que diz que a oração, ela é a chave da vitória. É um quarteto Gilead, se eu não me engano, que canta esta música. A oração é a chave da vitória. Irmãos, e ela é a chave da vitória. Nós, cada vez que estamos orando ao Senhor, que entramos em oração ao Senhor, em uma conversa com o Senhor, nós estamos nos fortalecendo. Nós estamos, assim, demonstrando que nós não temos forças por nós mesmos. E que nós precisamos do nosso Deus para estar ouvindo o que nós estamos precisando e assim respondendo aquilo que nós estamos também precisando. O que nós também precisamos fazer, e que é uma arma, e o crente também tem deixado de mão, é ler a Bíblia diariamente. Por incrível que pareça, e eu tenho batido nessa tecla durante este ano que eu estou com os irmãos, mas eu tenho certeza que há pessoas aqui entre nós que não leem a sua Bíblia diariamente. Irmãos, e isso é algo terrível para você. Se você não se fortalece diariamente com a palavra do Senhor, você é alguém que é fraco. É alguém que quando as
primeiras investidas que Satanás fizer na sua vida, você cairá facilmente, porque você não tem a palavra de Deus no seu coração. E como é importante, irmão, nós termos tempo para lermos a nossa Bíblia. Você pode também se questionar e dizer, mas pastor, eu não tenho tempo. A verdade é que se o senhor me conhecesse, o senhor via que eu não tinha tempo. E eu quero dizer para você que Eclesiastes 3, no versículo 1, diz que há tempo para tudo. Para tudo. Então você vai conseguir. Eu me lembro bem que algumas vezes os alunos davam algumas desculpas no seminário, né? Olha, eu não consegui fazer isso. E aí eu lembro que o pastor João Costa dizia assim, olha, se eu fosse contar meus problemas, eu ia pedra chorava. Mas eu não conto para vocês os meus problemas. E eu sei que vocês dormiram. Tu fez o quê, né? Dizia para os alunos, tu fez o quê? De 11 horas da noite até 6 da manhã eu dormi. Então não tinha tempo. Tinha tempo, dava para determinado trabalho do empregado. Irmãos, nós temos tempo. Às vezes nós não temos a dedicação que nós deveríamos ter como crentes fiéis do Senhor. Nós precisamos ler a palavra de Deus. O esposo também deve dar prioridade à sua esposa. Em Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 28, fala como deve ser este amor do marido com a sua esposa. E ali diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. A dedicação de um marido com a sua esposa, o respeito, a devoção merecida, ela é algo que também anima, é algo que traz um fortalecimento ao casamento. Faz com que os ataques de Satanás e até da pecaminosidade da nossa carne não tenham força, porque você está amando. A esposa também, em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 33, diz que a mulher cristã, ela deve tratar o seu marido com amor e também prudência. Deve estar a todo tempo cuidando do seu cônjuge, buscando assim do Senhor uma sabedoria que somente Ele pode dar para estar ajudando o seu marido com as suas necessidades, tanto emocionais como também afetivas. Irmãos, e aqui nós temos alguns homens, como nós precisamos das nossas esposas. Às vezes nós pensamos que nós somos tão fortes, somos tão um esteio, né? E aí às vezes nem é isso que acontece. Às vezes é a nossa esposa que tem nos sustentado, é aquela que tem nos dado força. Nas áreas que nós não estamos bem, ela está nos sustentando, dizendo, não é assim, faça assim, olha, pense nisso. Então, nós devemos dar este valor no nosso relacionamento. E uma das coisas que eu falei, eu acredito que foi no mês passado aos irmãos, que o diálogo entre família deve ser algo existente dentro do nosso lar. Um lar que não existe comunicação, não tem como dar certo. Não tem como ser frutífero. Eu lembro que eu dei um exemplo aos irmãos de pessoas, de famílias que não se conversam mais, que quando querem trocar alguma informação é no WhatsApp, porque um almoça na cozinha, sempre a mãe que está fazendo a comida, né, a esposa, o marido lá no quarto assistindo o Globo Esporte, né, os filhos assistindo desenho no quarto, e aí não se tem mais comunicação. E aí quando chega pelo menos à noite, o marido e a esposa conversarem sobre o dia e tudo, cada um deita, vira cada um para o seu lado, liga o seu smartphone e vê a vida de todos, né? Conversa sobre a vida de todos, curte a vida de todos, mas não está interessado naquilo que aconteceu no dia da sua esposa, no dia do seu marido, o que precisa ser mudado, o que precisa ser feito. Irmãos, nós temos uma luta que ela é diária, de manter as nossas famílias unidas. E nós só poderemos ter êxito, nós só poderemos ter vitória, se nós estivermos orando ao Senhor como vimos, e se nós também estivermos guardando a sua palavra no nosso coração. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu a possibilidade de estarmos hoje na tua casa para estarmos aprendendo da tua palavra. Esteja, Senhor, também
com tudo que nós ainda temos para fazer, com a nossa divisão para as sociedades. Que o Senhor possa estar nos dando, Senhor, também a oportunidade de fortalecer a nossa família, fortalecer os nossos casamentos, os nossos relacionamentos entre pais e filhos. Sabemos que nós podemos fortalecer se obedecermos aquilo que a Tua Palavra nos ensina. A leitura da Tua Palavra e a oração constante a Ti, Senhor. Faça com que isso seja algo real, espontâneo dos nossos corações. Que a gente busque o Senhor em todo o tempo. Em nome do Senhor Jesus.